Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Sexta-feira, meu irmão. Sexta-feira. Brasília, um solzinho meio que nublado, né? E hoje, sexta-feira, é dia por aqui do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia com o nosso querido pastor doutor Pedro Moura, que já tá na área e se derrubar é penalti. Bom dia, meu pastor, você tá bem? Tudo em paz? Como que o senhor está hoje? Conta aí como é que tá a nossa Salvador, conta aí como é que tá esse povo de Deus. Estávamos com saudades do senhor e glória a Deus, né? Que podemos estar aqui agora juntos de novo. Muito bem, são 10 horas e 19 minutinhos, já estamos então aqui ao vivo, hoje dia 4 de agosto de 2023, estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura. Hoje, graças a Deus, conseguiu aqui retornar e então daqui a pouquinho no nosso nós chamamos de intervalo comercial, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar falando mais sobre os livros, como é que estão aí, né? Se bem que ficou 2 semanas agora parado, mas o povo tá pedindo, né, pastor? Tá fazendo pedido do livro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Então, para você que está chegando aqui na rede, que chegou na rede nessas semanas aí, de repente não conseguiu ainda ouvir um programa ao vivo com o pastor Pedro Moura, muita gente tem chegado, viu, pastor? Graças a Deus, muita gente mesmo tem chegado aqui na rede, né? Muita gente nova. Então, para você que está ligado aqui com a gente agora, como que funciona esse quadro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia? Você vai mandar para o e-mail do pastor, desvendando versículos difíceis @gmail.com. Você vai mandar a tua pergunta. Sei lá, de repente você tem uma dúvida dentro de um versículo, dentro de um texto da Bíblia, né? E aí você vai mandar essa pergunta para o nosso querido pastor Pedro Moura. Nesse e-mail, desvendando versículos difíceis @gmail.com. Então você vai mandar para ele a dúvida que você tem. Hoje, por exemplo, daqui a pouquinho ele vai estar trazendo uma aula pra gente. Se você tiver alguma dúvida em cima dessa aula, você também manda para esse mesmo e-mail essa dúvida e na semana que vem ele vai estar junto com as demais que também chegam, ele vai estar aqui trazendo pra gente, né? Então vai estar esclarecendo também a tua dúvida. Então nós temos 2 tempos aqui nesse quadro. Ele vai estar respondendo programas perguntas do programa anterior e em seguida ele entra com o assunto do dia, né? Então você não participa aqui no meu WhatsApp, né? Por favor, não adianta você mandar pergunta para mim aqui no meu WhatsApp que não vai, inclusive nesse intervalo a gente pouco olha o WhatsApp porque a gente sabe que os recados que estão chegando são recados que às vezes de repente, claro, um abraço pastor Pedro e tal, mas daqui a pouquinho a gente vai ler todos os recados, mas perguntas mesmo só através do e-mail, tá bom? E aí no intervalo, no nosso bloco que nós chamamos quando vai passar de uma parte para outra do programa, a gente vai falar da agenda do pastor e vai falar sobre os livros também, como é que você faz para pedir, para adquirir aí os livros. São vários livros que o pastor tem, dentre eles os que estão nesse momento, né, aí acontecendo, que as pessoas estão pedindo bastante, é o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, que ele acabou de lançar, o volume 1, né? Também a Ceia do Senhor, que é outro livro top, né? E Manual do Autor do Casamento, também outro livro top, e outros livros mais que ele tem, mas aí tem que ver qual que ainda tem, porque já tem alguns livros que já estão aguardando segunda tiragem, enfim, e então nós temos que aguardar. Mas daqui a pouquinho ele vai estar falando como é que tá aí essa questão desses livros e a agenda dele e por aí vai, tá bom? Bom, são 10 horas e 22 minutinhos. Então, meu pastor, podemos ir para nosso assunto do dia? Melhor, assunto do dia nada. Pergunta, questões do programa anterior, na verdade. Por favor. Ok. Inclusive hoje, né, pastor, a pessoa chegou aqui, ele deu uma entrada assim, quase que parecida com aquela do Marcelo do Fluminense, né? Coitado do Marcelo, hein, rapaz? Rapaz do céu, você viu aquilo ali? Que coisa horrível. Um jogador tão não é?
Ele é um jogador que não tem problema de disciplina, né? Ele tem um cara de gente boa, né? Sabe aqueles camaradas que tem uma cara assim de gente boa? Ele é do Fluminense, né? Ele, o único defeito dele é esse, mas tudo bem. E aí, então, a pergunta do questões do programa anterior, o cara entrou aqui igual aquela entrada do Marcelo ali, ó, quebrando tudo, meu Deus. Então, mas vamos lá, vamos ver. Agora veja, deixa eu lhe dizer. São várias perguntas que estão embutidas aí nessa pergunta, viu? Sim. Depois eu vou explicar por quê. Ok, muito bem. Então aqui o pastor fez um resumo mais ou menos do que algumas pessoas mandaram, né? E é uma perguntinha só, não é isso? Então é o seguinte, posso mandar, meu pastor? Por favor. Questão do programa anterior. Pastor, eu sou testemunha de Jeová. Tenho ouvido o Senhor falar sobre nossa igreja. Eu quero lhe dizer que nós adoramos um só Deus e o Senhor adora 3 deuses. Ou adora um Deus de 3 cabeças? A Bíblia afirma que Jeová é um. Mas vocês são seguidores dos americanos que vieram aqui para ensinar o que eles pensam. Então, muito bem. Essa é a colocação aí, né? Como o pastor falou, são várias perguntas, não sei se é da mesma pessoa as várias perguntas, mas o pastor vai tentar resumir aqui pra gente, né? Eu já vi, pastor, eu vi esses dias agora, antes de o senhor responder, e só contribuindo um pouquinho, eu vi esses dias agora um debate, né? De um pastor, entre 2 homens, né? Um era um pastor de uma igreja que eu não lembro mais o nome, e o outro testemunha de Jeová, o cara 20 e poucos anos de testemunha de Jeová, estudante da palavra e tal. E aí o pastor começou ali meio que a imprensar ele ali a respeito de Jesus. Ele achava, aí foram colocando, foi apontando algumas passagens da Bíblia, né, dizendo que Jesus era Deus. Aí depois o rapaz reconheceu que, no início ele já reconheceu que Jesus era Deus, só que era um Deus, tipo como se fosse um Deus de uma classe menor, sabe, assim, um deusinho, foi o termo inclusive que mais ou menos que foi usado, é um deusinho, Jesus era um deusinho, mas não, né, não era um com Jeová e tal. E eu achei assim bem interessante, porque aí o pastor dessa igreja, né, o pastor no caso, ele conseguiu fazer com que o cara, então você reconhece, não, mas você reconhece, não, você reconhece, não reconheça, ele é um Deus, mas não é o Criador. Foi interessante o debate, eu achei bem interessante, né? Mas que bom que o cara saiu dali pelo menos reconhecendo que Jesus era Deus. Mas meu pastor, por favor, devolva a palavra e vamos lá para a resposta. A gente pode fazer as propagandas antes, não é? Bom, se o senhor quiser fazer depois dessa resposta, antes de entrar no intervalo ou melhor, antes de entrar no assunto do dia, o senhor que sabe. O senhor que sabe, se quiser fazer agora também, sem problema. Então a gente já vai para a pergunta, viu? Deixa eu localizar aqui. Então é o seguinte. Eu tenho recebido frequentes questões de testemunha de Jeová. Uhum. E não é uma pessoa só. Sim. Eu me alegro porque são nossos ouvintes, né? Então, eles estão interessados no nosso programa. E o nosso programa não é só para a Igreja Batista, é para os ouvintes de qualquer credo, de qualquer confissão, de qualquer grupo religioso ou não. Então, mas o grupo que mais frequenta o meu e-mail é Testemunho de Jeová. Olha aí. Eles estão quase sempre me mandando perguntas e dessa vez eu reuni algumas questões para colocar dentro, né, de uma pergunta. Mas eu quero repetir a pergunta dele porque tem expressões aqui que chamam a atenção.
A primeira é que ele disse que ele tem ouvido eu falar sobre, aspas, nossa igreja. Essa expressão me chamou muita atenção. Causou espécie em minha admiração que ele usou a expressão nossa igreja. E eu quero lhe dizer, já é uma outra pessoa, que nós adoramos um só Deus. E o Senhor adora 3 deuses. Ou adora um Deus de 3 cabeças. Devia ser com 3 cabeças, né? A Bíblia afirma que Jeová é um. Colocou as aspas. Mas vocês são seguidores dos americanos que vieram aqui para ensinar o que eles pensam. Então, a questão inicial é nossa igreja. Isso chamou bastante a minha atenção, porque testemunha de Jeová não admite igreja. Eles não creem em igreja. O nome deles nem é igreja. Não existe uma igreja. Apareceu uma tela aqui na minha frente, eu vou tirar agora. O nome eles não, você não encontra uma igreja testemunha das testemunhas de Jeová. E então eu falo assim, não é? Mas ao mesmo tempo eu agradeço as muitas questões que eu recebo desse grupo. E o que me chama espécie é a expressão nossa igreja, porque vocês combatem o termo igreja. Testemunha de Jeová combatem o termo igreja e são explicitamente contra a igreja. Afirmam que o termo igreja no Novo Testamento refere-se a pessoas, não ao local onde elas se reúnem. Mas eu entendo aqui que isso é desconhecimento do Novo Testamento, né? Então, só recordando, para vocês, igreja são as pessoas, só as pessoas, não as pessoas e o local onde elas se reúnem. Então, por isso que eles chamam o local onde se reúnem de Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Então, é uma questão de desconhecimento do que o Novo Testamento ensina sobre o assunto, né? Igreja no Novo Testamento são as pessoas, sim, mas também o local onde as pessoas se reúnem. O Novo Testamento, por exemplo, usa várias metáforas para a igreja. Uma delas é casa de Deus. Mas ao mesmo tempo o Novo Testamento diz que esta casa de Deus somos nós. Então, ainda com 12 anos de idade, Jesus disse a seus pais: não sabíeis que eu deveria estar na casa de meu pai? Lucas capítulo 2. Que casa é essa que Jesus está falando? É o templo. Ele deveria estar na casa do pai. É o templo. Jesus disse aos judeus que usavam o templo como comércio, através do profeta Isaías, né? E depois houve uma citação no Evangelho de Mateus. Jesus disse: a minha casa. Jesus chamou o templo de minha casa, ele dizendo que Deus está falando a Israel, será chamada casa de oração. Não está falando das pessoas, está falando do templo. Então, observe aqui meu amigo que mandou essa questão. Aos 12 anos, Jesus sabia que a igreja era o templo e as pessoas.
Eu imagino que o meu amigo tem mais de 12 anos. Então, a minha sugestão, não é conselho, a minha sugestão é que antes de ensinar sobre templo, pessoas, ouçam o ensino de Jesus. A casa é dele. A minha casa. Então, ouça também Paulo falando sobre isso a Timóteo. Olha o que ele diz na primeira Timóteo capítulo 3, versículo 15. Eu estou lendo sempre na Almeida Revisada da Imprensa Bíblica Brasileira. Olha o que Paulo diz. Escrevo-te estas coisas, embora esperando ir ver-te em breve, para que, no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus. Aqui não são as pessoas, aqui é o templo, na casa de Deus, como proceder na casa de Deus, a qual é a igreja de Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Esteio é a melhor palavra. Coluna e esteio da verdade. Então, eu vejo o grupo Testemunhas de Jeová caminhando em uma direção oposta a isso. Uma direção oposta ao que Jesus ensina, uma direção oposta ao que Paulo ensina. Então, por exemplo, em Atos 2:42, a igreja em Jerusalém permanecia na doutrina dos apóstolos. É a doutrina dos apóstolos e não a doutrina de homens. Não uma revista que substitui a Bíblia. Então, por exemplo, Testemunha de Jeová não lida muito bem com a Bíblia. Quando a gente encontra um deles, se a gente usa a Bíblia, eles se perdem, porque eles estão treinados nas revistas deles e não na Bíblia. Então, diferentemente do que Paulo ensina, do que os apóstolos ensinam, e diferentemente daquilo que o Senhor Jesus ensina, eles, em vez de usar o termo igreja, usam o termo salão. O Novo Testamento nunca usa o termo salão para a igreja. E o nome deles é Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, que é um outro nome completamente estranho a toda a Bíblia. Em oposição, o Novo Testamento usa igreja tanto para pessoas como para a casa, o local que abriga as pessoas. Salão do Reino das Testemunhas de Jeová é outro equívoco. Por quê? Porque o reino é do Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11, a Bíblia diz que o reino é do Senhor e do seu Cristo, mas eles dizem que o reino é deles. Salão do reino, o reino das testemunhas, não é o reino do Senhor e do seu Cristo. E Jesus não veio edificar um salão. Ele diz: edificarei a minha igreja. Mateus 16. Ele não diz: edificarei o meu salão. Então, estranho é o nome salão. Mas o nome igreja é o nome que está no Novo Testamento. Testemunha de Jeová tem uma versão da Bíblia chamada versão do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, e o que eu estou dizendo está lá.
nessa versão da Bíblia deles. Mas eles, infelizmente, não são seguidores da Bíblia. Depois ele diz que quer me dizer que nós, eles, TJ, né, S, Testemunha de Jeová, nós adoramos um só Deus. E o Senhor adora 3 deuses. Ou adora um Deus de 3 cabeças, ou com 3 cabeças. A Bíblia afirma que Jeová é um. Pois bem, a Bíblia afirma que Jeová é um. Mas deixe-me explicar. Talvez seus líderes não tenham explicado isso para você. Sempre que eu converso com um testemunho de Jeová, eu abro a Bíblia hebraica nesse texto, mostro a eles, peço a eles para traduzir e para explicar e para ler e para traduzir para mim. Nenhum deles sabe ler nem traduzir. Eu nunca encontrei um testemunho de Jeová que conseguisse ler esse texto, que para eles é o suporte para toda a doutrina deles. Eu nunca encontrei um testemunho de Jeová que saiba ler esse texto na língua hebraica. Não sabem. Uma vez encontrei eu estava em um salão de beleza, um salão de cabeleireiro, e eu cheguei a um salão para cortar o cabelo, e lá estava o testemunho de Jeová tentando convencer o cabeleireiro. O cabeleireiro queria trabalhar e ele queria convencê-lo. Mas quando eu entrei, parece que o cabeleireiro achou que entrou Deus ali na hora, de tão livre que ele falou, porque ele disse assim: olha, converse com o pastor Pedro aí, que é melhor do que comigo, que eu não sei responder a vocês, mas ele vai saber responder a vocês. Então, no meio da conversa, eu recitei de cor esse texto, que é o chamado Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Eu citei esse texto e disse: você sabe o que é que eu estou falando? Ele disse: não. Eu disse: é o texto que vocês apoiam toda a doutrina de vocês, e você não conhece esse texto. Então ele disse: mas o meu líder sabe explicar isso. Eu disse: cadê o seu líder? Ele disse: ele está andando por aí. Ele disse: telefone para ele. Aí ele telefonou, o líder dele veio. E ele também não sabia. E eu disse: vocês apoiam toda a doutrina de vocês nesse texto, e vocês não sabem esse texto. De modo que ele simplesmente retirou o pupilo dele dali e foi embora para pregar para outras pessoas. Então, esse texto, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, a palavra-chave aqui é a palavra Adonai. A palavra que está lá, escrita no texto, não é a palavra Jeová. Jeová não existe na palavra, na língua hebraica, não existe essa palavra. Esse nome não existe na língua hebraica. Esse nome é um nome que se tornou tradicional. Esse nome é um nome, nossos hinos falam nesse nome, mas esse nome não existe na língua hebraica. Jeová é uma palavra híbrida. Então, o nome da sua esposa é Tatiane, não é? Tatiana. Pois bem, imagine que você pegou as vogais do nome dela e as consoantes do seu nome e formou um nome. Apareceu um nome. Mas esse nome é uma composição das vogais de Welber com as consoantes de Tatiana. Foi isso que aconteceu
quando aqueles maçoretas criaram os sinais vocálicos. Sabe, o Elber e os irmãos, que na língua hebraica não há consoantes, não há vogais, todas as letras são consoantes. Então, deixa eu escrever aqui, para exemplificar, com o nome de Deus. Pois bem, a palavra que está aqui em cima é o nome de Deus. 4 letras do nome de Deus, começando por aquela pequenininha lá, que para mim está na esquerda, mas ela está na direita. A transliteração disso aqui é YHWH. Welber, você consegue ler YHWH? Não, nem que eu quisesse. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Esse é o nome de Deus e eu vou mostrar ele aqui nos meus bolsos. Esse de cima aí. Mas você está observando que ele está com uns sinaizinhos embaixo? Uhum. Aquilo são vogais que foram colocadas ali. Porque um judeu, quando se depara com essa palavra aqui na Bíblia, ele faz silêncio, ou ele usa a expressão Hashem, que é o nome, ou ele então usa o grego Kyrios, que é Senhor. Pois bem, um dia os maçoretas, alguém que veio depois dos maçoretas, colocou as vogais do nome Adonai nas consoantes do nome de Deus. O nome de Deus tem 4 letras, por isso ele é chamado de tetragrama sagrado. Então, um grupo pegou depois as vogais do nome Adonai, colocou no tetragrama sagrado e surgiu a pronúncia Yehová. De modo que Yehová é um nome híbrido. Ele é uma composição das consoantes do nome de Deus com as vogais da palavra Adonai, que significa meu Senhor. Então o judeu não sabe o que é Jeová. Judeu nenhum usa esse nome. Nós usamos porque ele se tornou tradicional, está em nossas Bíblias. Ele é uma composição de 2 nomes, do nome de Deus, as 4 letras, e das vogais da palavra Adonai. Adonai significa meu Senhor, Adon significa Senhor, Adon significa Senhor. E então, para os judeus, esse nome não existe. A Septuaginta substituiu por Kyrios, que é Senhor. Então, a palavra Senhor, quando aparece em nossas Bíblias, por exemplo, toda língua confessa que Jesus é Senhor. Kyrios é porque a palavra que Paulo usou ali foi o tetragrama sagrado. E o que é por isso que não tem um artigo. Toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Isso não está na leitura original. Jesus não é o Senhor. Nesse texto de Filipenses, não. Nesse texto de Filipenses, Paulo está dizendo: Jesus é aquelas 4 letrinhas que estão lá, que são o nome de Deus. Jesus é Deus. É isso que Paulo está dizendo. Toda língua confessa que Jesus é Deus. Que o tetragrama sagrado é Jesus. Que o nome de Deus é o nome de Jesus. Então, o grupo Testemunha de Jeová começa errado pelo nome, porque é um nome híbrido, porquanto o nome de Deus nunca é pronunciado
é impossível. É um nome impronunciável. O versículo é Adonai Ehad. Deus é um. Então, não há no original hebraico o versículo Jeová é um. Não existe isso, mas Adonai é um. O Senhor é um. Então, o grupo do meu amigo que está mandando essa pergunta tem como base um texto que eles mesmos não entenderam, não sabem ler, e um nome cuja pronúncia não existe. Vê como as coisas não são tão fáceis assim? Digo, Jeová é um, mas não sabe explicar isso. Então, a terceira é: o Senhor adora 3 deuses. Um Deus de 3 cabeças. Ora, a Bíblia ensina que Deus é uma trindade. A Bíblia ensina que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa trindade se manifesta na Bíblia. Por exemplo, no batismo do Senhor Jesus, o Pai falou do céu: este é o meu filho. Olha, já tem um pai e já tem um filho. Este é o meu filho. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. O Espírito desce do céu em forma corpórea como pomba. Então, e o filho está sendo batizado. Como que é um Deus com 3 cabeças? São 3 pessoas. Deus se manifesta como Pai, Deus se manifesta como Espírito, Deus se manifesta como Filho. Eu me manifesto como Pai, eu sou filho, eu sou avô, mas eu sou uma pessoa só, eu não tenho 3 cabeças. Uma cabeça é pai, outra cabeça é filho, outra cabeça é avô. Não existe isso. É uma pessoa que representa, que é pai, que é filho, que é irmão. Então, vocês não creem em nenhum dos 3. Essa que é a verdade. Não adianta fazer tanta defesa de Jeová, porque vocês não creem no Espírito, vocês não creem no Filho e vocês não creem no Pai. E eu vou provar isso. Dizem que o Espírito é uma força. A Bíblia diz que o Espírito é uma pessoa. Você viu que teve uma interferência aqui agora, né? Não, uma aparição. Teve, como diz, teve uma anja. Uma Ângela, né? Uma Ângela, é. Angelos. Não creem no Espírito. Testemunho de Jeová dizem que o Espírito é uma força. Então, acontece que no Novo Testamento, essa força fala, ensina, instrui, intercede, ajuda, geme, guia. Tudo isso é feito por uma força, mas eu não conheço uma força capaz de fazer isso. Uma força capaz de interceder. Então vocês não creem no Espírito, mas Jesus crê. Jesus chama o Espírito de Parácletos. Parácletos é aquele que assenta do lado como um advogado. Como um advogado para interceder, para ajudar. Não existe uma força assentada ao seu lado. Por exemplo, a energia é uma força. A gente chama até de força, né? Faltou força lá na empresa e tá tudo parado. Então imagine que houve um problema na casa, veio o eletricista, ele começou a pegar as ferramentas, né? Na maleta, pega um alicate. Quando ele pega o alicate, aquela força
diz para ele: você esqueceu de trazer o alicate com isolamento. Se você usar isso, eu vou dar um choque em você. Não existe isso. De uma força dizer isso para o eletricista: se você tocar em mim, você vai tomar uma carga, porque o seu alicate não tem isolamento. É isso que eles entendem que seja, né? É esse o entendimento dos testemunhos de Jeová sobre o Espírito Santo, que é uma força, mas a força fala. Só uma pessoa fala. O Espírito Santo falou na igreja em Jerusalém, disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra do ministério. Quem falou isso foi o Espírito, que falou para a igreja. Atos 13. Procure lá na sua Bíblia, na versão das escrituras, a versão que vocês têm das escrituras sagradas, que está lá, Atos 13, versículo 2, o Espírito falando. Deus falou no Salmo 95: se hoje ouvirdes a sua voz, do Espírito, não endureçais os vossos corações. O Espírito falou na igreja em Jerusalém que Paulo ia ser amarrado. Avisou a igreja. Atos 21. E o Senhor Jesus diz várias vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, para os testemunhos de Jeová, é uma força, mas uma força que fala. O Espírito não somente fala, ele intercede. O Espírito dá ordens. O Espírito adverte. E todos os textos que eu citei aqui estão na nossa Bíblia e na sua Bíblia, porque a Bíblia é uma só. Há versões que têm tendências, que corrigem textos para adaptá-los à sua doutrina. A sua Bíblia faz isso. Notadamente, por exemplo, no Salmo 45, no primeiro capítulo de João, Evangelho de João. E então, mas a sua Bíblia oficial diz isso tudo que eu falei aqui agora. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa divina. Então, o meu primeiro ponto é que vocês não creem no Espírito. O segundo ponto é que vocês não creem em Jesus. Para vocês, Jesus é um Deus, com letra minúscula. Acrescentam o artigo indefinido que não está no texto, na Bíblia. Colocam logos, que é palavra. No princípio era o logos, no princípio era a palavra. Em vez de traduzir por logos ou por palavra, traduz por um Deus. É falsa tradução, não está no texto. Então, para justificar a sua doutrina, vocês têm que alterar a tradução da Bíblia. Negar a tradução original, a leitura, a lição original do texto. Então, não adianta, né, se esconder atrás de explicações. O pronome indefinido já diz tudo que vocês creem sobre Jesus. O pronome já diz tudo que vocês creem sobre a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas quando eu preciso, eu altero. Mas quando eu preciso, eu nego o que está escrito para colocar a minha doutrina como prioridade. No princípio era o verbo de João, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É isso que está escrito no original, letra por letra, palavra por palavra. No original grego está escrito. Então vocês alteram este ensino do apóstolo para ensinar o que está na revista de vocês. Deus, o Pai, ordena a adoração a Jesus.
Quando eu disse que Jesus é Deus, é porque o Pai, Deus, o Pai, Jeová, como vocês preferem denominar, ordena adoração a Jesus. Por exemplo, em Hebreus capítulo 1, versículo 6, quem está falando é Deus, o Pai. E ele diz: todos os anjos o adorem. Deus manda a adoração a Jesus no céu. E em Filipenses, na terra e embaixo da terra. É Deus o Pai que manda adorar a Jesus. Em Filipenses 2:10, todo joelho se dobre. Proskuneo. É dobrar o joelho para adorar. O Pai manda fazer isso, para adorar o Filho. O Pai não, Jeová não é idólatra. Jeová não admite. E qualquer idolatria é a abominação para Jeová. Mas ele manda adorar o Filho. Terceiro, vocês não creem em Deus o Pai. Vocês não creem no Espírito, vocês não creem no Filho e vocês não creem no Pai. Por que eu digo isso? Que você, meu amigo, que escreveu para mim, não crê em Jeová. Deus, Jeová, Deus. Aquele que você diz, Adonai Errad, Jeová é um, meu Senhor é um, Deus é um. Você não crê nele. Veja bem. Primeiro porque ele manda adorar o Filho. Salmo 45. Abra lá no Salmo 45. O que é que diz o Salmo 45? O teu trono, ó Deus, isso é o Pai falando. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Pastor? Certo? Diga, meu irmão. A sua imagem, acho que ela sumiu aqui. Eu vou restabelecer. Isso, sua câmera desconectou, agora sim. Isso. Ela desconectou sozinha. Isso. Salmo 45, você estava falando. Então, bem. O Salmo 45 é Deus, o Pai, que está falando. Para quem crê na inspiração do Antigo Testamento, que Jesus crê, porque Jesus diz: a tua palavra é a verdade. E quando Jesus disse isso, não existia o Novo Testamento, só existia o Antigo Testamento. João 17:17, a tua palavra é a verdade. Jesus chama o Antigo Testamento de Escrituras. A tua palavra, a verdade, a minha palavra. Então, o Salmo 45 é o Pai falando: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Esse texto é um dos textos messiânicos do Antigo Testamento. Salmo 45 é um salmo messiânico. Está falando do Messias. Mas você pode argumentar assim: isso é uma interpretação sua, pastor. É o Senhor que está dizendo que Deus está falando de Jesus. É sim. É uma interpretação minha. Mas a minha interpretação tem o respaldo do Novo Testamento. Porque o Pai que falou no Salmo 45 também falou em Hebreus capítulo 1, versículo 8. E o autor da carta aos Hebreus é um especialista no Antigo Testamento. A carta aos Hebreus é o maior documento da história do cristianismo sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. E então, em Hebreus capítulo 1, versículo 8, onde eu respaldo a minha interpretação, diz assim: mas do Filho, o Pai, Jeová, diz, o Pai, Jeová, em Hebreus 1:8, está falando de Jesus. E o que é que ele diz?
o teu trono, ó Deus. Deus, o Pai, diz que Jesus é Deus. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Perceberam? Porque eu digo que vocês não creem em Deus, o Pai, porque ele diz que Jesus é Deus, e vocês dizem que Jesus não é Deus. Então, quando Deus diz que Jesus é Deus e eu digo que não é, eu estou dizendo que Deus, o Pai, é mentiroso. Eu estou dizendo que Jeová é mentiroso. Porque eu tenho que acreditar piamente naquilo que Jeová diz. Não só no que me interessa, mas em tudo, até também naquilo que eu não compreendo. Há coisas que eu não compreendo, que eu bato a minha cabeça na Bíblia, fico ali e faço como um antigo professor meu disse: coloque na gaveta e uma hora o Espírito vai falar ao seu coração. E a maneira como o Espírito fala ao seu coração é lendo a Bíblia. Leia de novo, e leia de novo, e leia de novo. E se entregue ao Espírito. Mas como é que você se entrega ao Espírito se você não acredita que ele é uma pessoa? Como é que você se entrega ao Filho para a salvação se você não crê que o Filho é Deus? Mas você também não crê que o Pai é Deus. Porque ele diz que o Espírito é Deus. Ele diz que o Filho é Deus. E você diz que ele não é. Então você, testemunha de Jeová, eu provei aqui na Bíblia, na minha e na sua, que Jesus é Deus, o Espírito é Deus e o Pai é Deus. Porque o Pai diz isso. Mas você diz que ele não diz, que o que ele diz não é verdade. E quando uma pessoa diz uma coisa que não é verdade, esta pessoa é mentirosa. Então, Jeová, para vocês, é um mentiroso. Tenho que dizer isso com amor a vocês, com respeito a vocês e com o desejo que vocês entendam a palavra antes de entenderem a doutrina de vocês. Por último, vocês são seguidores dos americanos. Nós, batistas, somos seguidores dos americanos que vieram aqui para ensinar o que eles pensam. Sim. Os americanos vieram ao Brasil, missionários americanos vieram ao Brasil, nos ensinaram o Evangelho. Nos ensinaram a usar a Bíblia. Eles trouxeram a Bíblia para nós. Nos ensinaram a doutrina dos apóstolos. Eu estudei em escolas que foram fundadas por missionários americanos. Essas escolas ensinavam a Bíblia. E ensinam a Bíblia. A doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Organizaram igrejas, escolas, seminários, asilos, hospitais, nos ensinaram hinos, trouxeram os hinos para nós com doutrinas seguras. Temos hoje 2 hinários oficiais da Convenção Batista Brasileira: o Cantor Cristão Centenário e o Hinário para o Culto Cristão, que foi um hinário para comemorar o centenário, que eu acho que foi em 94. O centenário do cantor. Foram os missionários americanos que nos deram. Tudo isso organizaram a primeira igreja batista do Brasil, aqui na cidade do Salvador. Essa igreja está aqui até hoje. Em 1882, o Brasil Batista esteve em peso aqui em 1982 para comemorar o centenário da primeira igreja batista do Brasil. Essa igreja está aqui até hoje. O pastor de lá é meu amigo.
hoje é uma mega igreja. Aquela igreja pequenininha na Rua dos Sapateiros, onde fui algumas vezes, onde meu pai pregou algumas vezes, e eu fui com minha mãe lá e meus irmãos. Nessa igreja aqui, na famosa Baixa dos Sapateiros, né? Da famosa aquarela do Brasil, a Baixa dos Sapateiros. Encontrei um dia a morena mais frajola da Bahia. Tem um mulato aqui, insoneiro, cínico, mentiroso, disfarçado, tem tudo. Tá lá na Baixa dos Sapateiros. Pois bem, organizaram a primeira igreja aqui na Bahia. Agora, vocês também seguem missionários americanos. Por que dizem que nós seguimos missionários americanos? Porque tudo que vocês têm, Testemunha de Jeová, veio dos missionários americanos. Mas eles não ensinam. A diferença é que eles não ensinaram a vocês a doutrina dos apóstolos. A diferença é que eles não ensinaram vocês a manejar a Bíblia, mas as revistas deles. E então, uma das coisas que pega Testemunha de Jeová pelo pé é a Bíblia. É abrir a Bíblia para ele, é mandar ele procurar um texto, ele não sabe. Ele não sabe manejar a Bíblia. Então, quando um Testemunha de Jeová encontra um crente que não conhece a Bíblia, ele faz a festa. Mas quando ele encontra um crente que conhece a Bíblia, que é dado a leitura da Bíblia, ele fica totalmente perdido, porque ele não sabe a Bíblia. Não tem traquejo da palavra de Deus. Sabem manejar as revistas que os americanos trouxeram para eles. Essa é a grande diferença. Que os americanos batistas nos ensinaram a Bíblia. E os americanos Testemunhas de Jeová que vieram para aqui não ensinaram a Bíblia, mas as revistas, né? De modo que Deus se manifesta em 3 pessoas divinas. Isso é o que a Bíblia ensina: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso está na minha Bíblia, na sua Bíblia, e essa é a verdade da palavra de Deus. Pronto, meu amigo, estamos aqui. Muito bom. 11 horas e 10 minutinhos na nossa capital. Pastor, eu lembro que no debate, esse irmão que estava lá, né? Ele falou até que Jesus, ele foi criado por Jeová, né? Ali. Em algum tempo, né? Ele quis dizer que Jesus recebeu a eternidade em algum tempo que não está no nosso entendimento. Eu achei, de onde que, né? Onde que consegue tirar isso? Outra coisa. Mas ele provou? Não, aí eles querem trazer livros e dicionários, né? Ele trouxe livros e dicionários, não na Bíblia, livros e dicionários, né? Que ele apresentou alguma coisa, né? Enfim. Sobrepôs a doutrina dele. Exatamente. E uma outra coisa também que eu achei interessante que ele falou, e o senhor agora falou aí, que eles substituíram, vamos chamar ao seu bel prazer, ou ao seu, né, enfim, substituíram o nome Senhor por Jeová, onde eles achavam que deviam, né? Ou seja, que deveria ser, e onde de fato continuava sendo lá o tetragrama, eles e que, por exemplo, quando dava a entender que era Jesus, aí eles também substituíram por outra, né, outra coisa, tipo, dizendo ou substituindo a palavra original, dizendo que ali era um Deus, como o senhor muito bem falou, um deusinho, um Deus menor, né, que era um termo muito usado também por ele, Deus menor. E aí o senhor falou aí em Filipenses, né? O senhor falou que em Filipenses lá tá o tetragrama. Filipenses, a gente sabe, tá escrito em grego, não é isso? No original tá em grego, não é isso? Mas lá no onde está Senhor, está escrito o tetragrama no original, não é isso? Não, no Novo Testamento está a palavra Kyrios, né? Que é o correspondente a Senhor no Antigo Testamento. Sim. Kyrios.
Sim. Porque quando a Septuaginta foi traduzida, e aqueles tradutores, todos judeus, né? Quando eles se depararam com a palavra, com o tetragrama sagrado, eles substituíram por Kyrios, Senhor. Okay. Então nossas Bíblias no Antigo Testamento, disse o Senhor ao meu Senhor, né? Tá cheio da palavra Senhor, é a palavra Kyrios. E como o Novo Testamento está em grego, a palavra é Kyrios, né? Mas o Novo Testamento hebraico, o Novo Testamento traduzido para o hebraico, como Paulo falou em hebraico, como Jesus falou em hebraico, está o tetragrama sagrado. Está o tetragrama, isso. E aí a dúvida aqui, rapidinho, não sei se o senhor consegue me responder, como que está isso em Filipenses na Bíblia dos Testemunhos de Jeová? Eu não tenho ela aqui, eu não tenho a Bíblia dos Testemunhos de Jeová aqui agora, mas com certeza, se olhar aí na internet, eu não sei, eu não posso responder aqui agora. Eu poderia, se você quiser, responder na próximo programa, fica como uma pergunta para o próximo programa. Ok. Porque eu, na verdade, não tenho a Bíblia Testemunho de Jeová. Quando eu preciso, eu consulto na internet. Toda língua confessa que Jesus é tetragrama sagrado. Se não estiver assim, foi uma alteração, mas deve estar assim. Ok, tá bom. Eu vou pesquisar daqui a pouquinho então aqui, né? Ou mandar para mim. Isso, eu vou pesquisar daqui a pouquinho. Com uma pergunta na próxima semana. Fiquei curioso agora para saber como que estaria na Bíblia Testemunho de Jeová essa passagem, né? Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deixa eu ver. E se existe, né? Essa vai que também foi até substituído o versículo todo, né? Porque imagina. Essa língua. Esses 2:10, né? Confessará. É isso mesmo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Romanos 14:11. Não, Filipenses 2:10. Peraí. Filipenses 2:10. Para que o nome de Jesus se dobre, né? Acho que é isso. Todo joelho e toda língua confessa. Isso mesmo. Filipenses. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10. Por isso Deus também exaltou sobremaneira a mais elevada posição, né? Esse é o 9, né? Que ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Para que o nome de Jesus, olha só, o 9 acho que já é bem interessante também, né? Por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os cristãos devem resplandecer. Muito bem, então assim, eu queria saber esse versículo, né? Será que existe esse versículo lá na Bíblia do Testemunho de Jeová? Eu fiquei agora curioso. Mas a gente vai deixar aí então, pastor, até pra gente aproveitar e não perder tempo também. Já mandar uma pergunta pra próxima semana, não é? Isso, pronto, eu vou colocar aqui sobre, mas você manda, né? Eu mando pro senhor. Eu vou mandar lá no Desvendando Versículos Difíceis. Quem sabe meu amigo que está me ouvindo aí, que é Testemunho de Jeová, me dá de presente uma Bíblia, a versão do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, é o nome da versão deles. Novo Mundo, isso. A Bíblia Novo Mundo. Versão do Novo Mundo. Isso, versão do Novo Mundo, pronto. É isso aí, Novo Mundo. É essa Bíblia que a gente vai pesquisar, então. O que está escrito lá em Filipenses, né? Porque aqui, para substituir aqui fica complicado, né, pastor? Para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho, então assim, e como que vai dobrar todo o joelho o nome de Jesus, se Jesus não é o Jeová, né? Então ficou complicado. E também observe que é idolatria geral.
No céu, na terra e embaixo da terra. Meu Deus. Ordenada pelo Pai. Meu Deus, ficou complicado, né? Aí, ó. Então tá aí, ó. Se alguém um dia você tiver a oportunidade de conversar com o testemunha de Jeová, na hora que ele colar, você já pede para ele explicar para vocês o que tá escrito lá em Filipenses 2:10. Pronto, aí para ver o que eles vão dizer, né? Então, bem interessante. Mas vamos lá. Bom, meu pastor, então vamos lá, vamos falar do livro, vamos falar dos livros, né? Como é que estão aí. Ó, inclusive, pastor, já até recebi um recado aqui. O pessoal lá de Feira de Santana tá pedindo para que o senhor não esqueça de levar os livros. Eu falei, não, com certeza vai levar, né? O senhor vai estar lá em Feira de Santana, né? Cadê aqui? Deixa eu ir lá no recado lá da pessoa que mandou aqui pra gente. Sábado até terça-feira. Então, olha aí, ó. Não, cadê o nome da pessoa? Deixa eu ver se é esse aqui. Costa, no momento não congrego. Não é isso, não. É o da Leonardo. Deixa eu ver se foi o Leonardo que mandou aqui pra gente. Isso mesmo, ó. Leonardo Roseira. Ele tá dizendo graça e paz. Fala com o pastor Pedro Moura pra ele levar, né? Pra ele levar. Fale com o pastor Pedro Moura para ele levar os livros do Desvendando para a aula magna em Feira de Santana na segunda-feira. Então tá aí, pastor, não esquece, não. Então já pra Feira de Santana você vai de avião ou como é que é? Não, são 100 né? quilômetros, vou de carro. É pertinho daí. Rapaz, eu passei em Feira de Santana, pastor. Eu dormi em Feira de Santana e não fui em Salvador, olha aí. Meu Deus do céu. Muita ruindade, hein? É um cabo ruim de serviço demais, viu, rapaz? Meu Deus do céu. Jesus amado, 100 quilômetros só, meu Deus, eu achei que era mais longe, achei que era uns 400. 107 quilômetros, pista dupla, uma pra ir, outra pra voltar. Eu acho que eu lembro que é a mesma pista que eu acredito que quando a gente entrou, tinha pra um lado ia pra Salvador e pro outro lado ia pra Maceió, né? Eu tava indo pra Maceió. Você saiu da 101 e você estava na 101, seguiu nela e à direita, Salvador, esquerda, Feira. Olha aí, isso. Muito bem. Então não esquece, né? Tá dado o recado, viu, ô Leonardo? Pode deixar que a minha amiga, a irmã Dulce aí tá aí, também tá plugada com a gente aí, ela tá lá, tá ouvindo e ela vai também, não vai deixar de esquecer não, viu? Pode deixar. Então vamos lá, pastor, como é que tá a sua agenda aí? Conta pra gente como é que tá aí a tiragem dos livros. Já acabou a primeira remessa do Desvendando, tá acabando. Dia dos Pais tá chegando. É isso mesmo, Olha, o final de semana é bem intenso, né? É o primeiro depois dessa virose que eu tive. Sim. E domingo pela manhã eu devo pregar na Igreja Batista Alvorada. Ok. É uma igreja que eu já preguei faz alguns anos, eu preguei nessa igreja. Em Feira de Santana. Acho que foi no final dos anos 70. Início dos anos 80 eu preguei. É uma lindíssima igreja, um templo lindo e é uma bela igreja, pessoas muito fraternas, irmãos carinhosos. Preguei uma semana de conferência lá. À noite eu vou estar na segunda Igreja Batista de Feira de Santana. Eu tenho a impressão que também já preguei nessa igreja, mas não tenho muita lembrança. Não foi assim uma semana de conferências como foi na Alvorada, mas acho que tenho a impressão que já preguei nessa igreja há algum tempo, mas um culto só assim, ou à noite ou de dia, não me lembro bem. Na segunda-feira, a aula magna do Seminário do Nordeste. Vamos estar à noite lá na sede do Seminário Teológico Batista do Nordeste. Quero também lembrar que na segunda-feira 7 eu não vou estar, mas é o aniversário da minha igreja. A Igreja Batista do Garcia completa 113 anos na segunda-feira, dia 7 de agosto, né? Quando eu nasci, a Igreja do Garcia contava 39 anos. Eu nasci em 49, a Igreja do Garcia é de 10, portanto contava 13 anos. E eu e meus irmãos, meus 12 irmãos, hoje éramos 13, hoje somos 12, que o Senhor levou um. Eu e meus 12 irmãos fomos criados nessa igreja. Mas
Mas eu queria, o Elber, saudar um casal amigo, é o casal Naildo e Célia. Eles são amigos, assim, muito fraternos. Eles ontem comemoraram 46 anos de casados. São irmãos em Cristo e amigos achegados como irmãos, né? São como nossos irmãos em Cristo. Então nós estamos desejando muitas felicidades a eles, ao casal, aos filhos, aos netinhos, aos genros. Eles só têm filhas, né? São 3 filhas, então são 3 genros, né? E netinhos, e estão viajando, estão passeando, mas eu não vou dizer onde eles estão, né? Que esse tipo de viagem não se diz onde está, né? Essa viagem eu me lembro de um pastor que visitou um casal muito amigo meu, visitou o casalzinho na lua de mel. Meu Deus. Que coisa indiscreta, né? E ainda chegou espiritualizando o negócio todo, né, pastor? Meu Deus. E eles contaram a gente que eles tinham comprado um camarão para comer. Olha aí. Disse que o pastor demorou tanto que eles esconderam o camarão, porque não dava para dividir com o pastor. Meu Deus. Que visita inoportuna. Não se visita casal que está comemorando o aniversário de casamento. Não se visita casal que está em lua de mel, né? É verdade. E nem se diz onde é que eles estão. Só Deus sabe onde é que eles estão, né? Então, parabéns, Naildo, Célia. O Senhor abençoe cada vez mais. Amém. O casamento de vocês, abençoe, faça prosperar todo o trabalho das mãos de vocês. Ela é uma médica, ele é um empresário de grandes empresas, e nós oramos para que Deus faça prosperar com todo o trabalho das mãos dele. Enche o casal de alegria, de paz, com a presença do Senhor. Quero lembrar dos pastores que estão enfermos. Pastor, a minha lista de gente doente é muito grande, não posso citar muitos. Cito os pastores Edgar Barreto Antunes, cito o pastor e professor Edson Gama, que é professor do Seminário do Nordeste, e outros irmãos que estão em Cristo. Mas tem também uma palavra de condolências à família do diácono Manuel Firmo Cavalcante, que foi diácono do meu pai, foi diácono no meu pastorado, que já está na glória. E esta semana eles perderam o filho que levava o nome do pai, Manuel Firmo Cavalcante. De modo que eu estou mandando a minha palavra ao pastor Samuel Firmo Cavalcante, um amigo de infância. Todos eles foram amigos de infância, na igreja do Garcia, e também morávamos na Avenida Garibaldi, lado a lado. De modo que brincamos juntos, crescemos juntos, e hoje a maioria deles, o Samuel vive no Rio Grande do Norte, e eu mando para eles a nossa palavra, porque o Manuel Firmo Cavalcante partiu na esperança da vida eterna, e Samuel hoje é parte do ministério da Igreja Batista da cidade, uma grande igreja ali na cidade de Natal, onde é pastor o meu amigo Antônio Targino. De modo que receba a nossa palavra de condolências e se alegrem na esperança da vida eterna pela passagem. Falo para a dona Marli, que é a viúva, ele tem 2 filhas, tinha 2 filhas, Daniela e Manuela, e que Deus os abençoe nesse momento de luto, né? De tristeza, de saudade, mas firmadas na esperança da vida. Agora, quanto aos livros, o livro principal esse livro, meu irmão, tem sido uma bênção. Amém. Eu estava dizendo ao
dizendo ao Luiz que ontem, enquanto eu fazia a lista aquela lista que eu faço para mandar a programação de hoje, enquanto eu fazia a lista, eu tinha que parar para vender livro. Porque eu botei a capa do livro na propaganda, então eu tinha que parar para vender. Daqui a pouco para de novo para vender, para de novo para vender. O livro é uma bênção. Amém. Deus tem abençoado mais do que eu mereço e mais do que eu esperava, não é? Amém. Mas nós temos também um livro muito procurado, que é a Oração do Pai Nosso. Temos ele aqui. Temos o livro, que é um livro bem de teologia, a carta de Judas, e esse Judas aqui é o irmão de Jesus. Temos o livro Abacuque, comentário, versículo por versículo, muito procurado, e a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor. E a Ceia e o Desvendando são os dois últimos livros, e agora estamos trabalhando. Ainda tem manual do autor do casamento, né, pastor? Que você não mostrou aí. Manual do Autor do Casamento, ele é um livro esgotado. Já esgotou até na tua estante aí, pastor? Então esgotou mesmo o negócio, né? Eu tô procurando ele aqui, mas ele não tá. Sim. Ele tá aqui. Então, muito bom. Pra mostrar. É a segunda edição. Olha aí. Esgotada, mas nós vamos, com a graça de Deus e com as orações dos irmãos, lançar a terceira edição desse livro. Amém. Já com novidades, porque é um livro, foi um livro recorde. A primeira edição, ao completar 7 meses, entrando no 8º mês, a primeira edição esgotou. Olha aí. 7 meses. E depois fizemos a segunda, que já esgotou também. De modo que a terceira a gente está trabalhando em alguns assuntos de pessoas que comentam, assim, comentários muito importantes. Sim. Inclusive de autores que comentaram a leitura do livro, pastores que usam nos encontros de casais. Sim. Eu uso esse livro nos encontros de casais, e pastores que usam também, e estudiosos, psicólogos que usam esse livro e que nos têm dado dicas muito importantes para a nossa terceira edição. Maravilha. E eu acho que é por aí. Que é a nossa propaganda. Muito bem. Então, para você que quer adquirir um desses livros, Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. Esse é o e-mail. Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. Manda o e-mail, manda os teus dados aí para entrega, que o pastor vai estar automaticamente te dando aí as possibilidades de forma de pagamento, né? Claro. E olha só, uma oportunidade de repente para um desses livros, né? E principalmente o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, que é o mais recente, para que você possa, você já comprou o presente do teu papai aí, né? Um presente top, aquele presentão, então acrescenta esse livro. Tenho certeza que vai abençoar muito a vida dele também, né? Aquela hora que a Dulce apareceu aqui, ela trouxe esse bilhete aqui pra mim, ó. Esse livro para o Dia dos Pais. Eita, olha aí, tá vendo? Ela não mostrou o bilhete pra mim não, viu? O bilhete está dizendo: sugiro o livro para o Dia dos Pais. Olha aí, então pronto. Então tá aí para você. Pensamos juntos, viu, irmã Dulce? Eu acho que é um belíssimo de um presente para você dar para o seu papai, junto com esse que você já comprou, que eu creio que você já comprou, né? Se não comprou, tá aí uma oportunidade de você dar um livro para que possa abençoar a vida do seu pai aí, em nome de Deus. Não só do seu pai, mas também do seu pastor, do seu sogro, né? Das pessoas que você honra, que você sabe que é pai e que você quiser honrar aí na tua casa, na tua igreja, enfim, na tua comunidade, na tua vizinhança, enfim, você pode estar adquirindo então. Ministério Pastor, esse é o e-mail, tá? Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com, para você estar fazendo o teu pedido. Na igreja do Garcia, a minha igreja, pessoas da minha igreja: pastor, cadê o livro? Tá na igreja, de modo que os membros da igreja do Garcia, ou pessoas que passarem ali pela porta, podem comprar. Tem uma irmã que é muito atenciosa, a irmã Joana Moura. Ela deve ter algum parentesco, porque
o presidente da Convenção Batista de Portugal disse que Moura é uma família só. Então, a Joana Moura é a secretária da Igreja Batista do Garcia. E ela tem um número lá para os membros da igreja do Garcia comprarem lá na igreja mesmo. Olha aí. Então, uma oportunidade. Muito bem. Bom, são 11h33. Vamos para o assunto do dia, então, meu pastor? Vamos lá, por favor. Muito bem. Então, vamos lá para o nosso assunto do dia. Deixa eu só atualizar aqui a minha playlist, agora sim. Então, vamos lá. O assunto do dia hoje, né? A questão do dia, Efésios 2 e Tiago 2, acho que é isso, né, meu pastor? Sim. Fé e obras. E a pergunta foi resumida numa só, né? Ou melhor, acho que é uma só, né? É uma pergunta só, ela já veio uma isso, só. Então, eu vou estar trazendo agora para que o nosso querido pastor possa estar trazendo pra gente. E claro, na semana que vem, o pastor vai estar respondendo perguntas sobre o assunto de hoje, ok? Tem aquela que a gente combinou, né? De ele estar respondendo, que é o que tá lá na versão Novo Mundo, Filipenses 2:10, né? Então ele vai estar trazendo pra gente na versão Novo Mundo, ok? E também, de repente, vai que os nossos queridos lá da Testemunhas de Jeová também falem, né? Venham justificar o que está escrito, que eu acredito que deve estar a mesma coisa, né? Mas o que é que eles dizem a respeito do que está escrito, né? De repente a gente gostaria de saber deles também, né? Uma oportunidade. Se lá está dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, né? Que toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar e tal. Então, o que é que eles dizem disso, né? Se de fato reconhecem ali que Jesus Cristo é mesmo o Senhor, ou então todo mundo é idólatra, como disse o pastor Pedro Moura. Mas na semana que vem o pastor vai estar falando sobre isso. Deixa eu eu tô lembrando aqui, meu pastor, rapidinho, eu vi um corte esses dias de um cara fazendo uma chamada para uma conferência, um congresso sobre TDAH, né? E ele começa a falar e de repente ele começa a se desviar do assunto, aí o repórter chama ele de novo pro assunto e tal, aí ele não conseguiu, aí quando no final ele descobre que ele não mandou nem os convites para as pessoas virem participar do congresso, justamente porque o TDAH do cara também era muito alto. Assim mesmo estou eu aqui tentando entrar no assunto, mas não consigo de jeito nenhum. Ai, meu Deus. Mas vamos lá, questão do dia, Efésios 2 e Tiago 2, a pergunta é uma só, posso mandar, meu pastor? Por favor. Pastor, eu tenho lido sobre a controvérsia fé e obras nos livros de Efésios e na carta de Tiago. Peço ao Senhor que fale sobre isso. Não é comum ouvir sobre este assunto. Como é possível conciliar os dois pontos de vista? O ensino de Paulo é incompatível com o ensino de Tiago? Essa então é a perguntinha do assunto de hoje. Contigo, meu pastor. Então vamos lá, porque Paulo tem um argumento e Tiago tem o argumento dele. E a pergunta é se esses dois argumentos são incompatíveis. Qual é o argumento de Paulo? Ele diz em Efésios 2, 8, 9 e 10, texto da Almeida Revisada, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, olha, isto aí é para ser grifado na Bíblia. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, isto é, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então o argumento de Paulo começa com a graça, né? Porque pela graça, literalmente no grego, em vez de porque, fica
pois graça. Porque pela graça é uma inserção interpretativa, porque pois graça não vai dar muito sentido. Essa sentença de Paulina, né, composta de dois casos, lembre-se que o grego tem casos, dois casos dativos, mais uma conjunção explicativa. A razão de tudo está sendo dita desde o versículo 1 até o versículo 10, e a razão é a graça. Então, pois graça começa lá no versículo 1, chega até o versículo 10. A argumentação de Paulo continua por meio da fé. Por meio da fé vem a preposição de a preposição de para nos dizer que a graça é através da fé. Pela graça sois salvos através da fé. A sentença seguinte, não é? Mostra isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, na argumentação de Paulo, logo de início a gente percebe que a graça é divina e a fé é humana, na argumentação de Paulo, né? Então, o que parece aqui no argumento paulino é que divino e humano estão em associação. A graça salva usando a fé, o lado divino, porque Deus não impõe salvação, tem que haver aquiescência humana. Eu creio sim. Crês tu no Filho de Deus? Creio, Senhor. Quem é ele para que eu o adore? Então tem a graça que salvou, que curou o cego, e a fé que o levou a crer. Jesus disse amplamente: a tua fé te salvou. Diz: isto não vem de vós. Então, isto refere-se a quê? Isto refere-se a sois salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto, sois salvos por meio da fé, não vem de vós. Isto é, sois salvos, né? Então, isto é, somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom. A origem da salvação é Deus. Deus, ele faz isso não porque eu mereço. Deus faz isso não por minhas obras. Deus faz isso não para que eu me glorie. Deus me dá a salvação. É um dom, mas um dom que não exclui as obras. Em continuação, Paulo diz: somos feituras sua, de Deus, criados em Cristo para a prática das boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Quem somos? Esse texto diz quem somos. Esse texto diz que nós somos feitura. A palavra é poema, que dá a nossa palavra poema. Em português, somente transliterada. A palavra poema não é uma palavra do léxico português, mas grego. Paulo disse que nós somos um poema. Paulo disse que nós somos uma obra de arte. O homem é uma obra de arte. A mulher é uma obra de arte. O bebê é uma obra de arte. Paulo diz: somos um poema. Um poema. Esse poema
é criado em Cristo. Sem Cristo nada é feito no Novo Testamento. O poema é criado em Cristo. E esse em Cristo é referência a João 3, onde se fala do novo nascimento. De modo que esse criado em Cristo não está se referindo ao Éden. Ele está se referindo ao novo nascimento. Nós somos um poema porque nascemos de novo. E esse que nasceu de novo, nasceu para a prática das boas obras. Para a prática das boas obras. A preposição epi nos leva a entender assim. O uso dessa preposição com o dativo é chamado pelo nosso grande mestre de teologia, A.T. Robertson, de dativo de propósito. De modo que a conclusão do ensino paulino é: o propósito do Novo Testamento é a prática das boas obras. Agora, qual é o argumento de Tiago? Esse argumento de Tiago difere do argumento de Paulo. Então vamos ler Tiago. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém na igreja, né, algum outro irmão, e alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nesse tipo de fé? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Agora, olha que argumento tremendo de Tiago. Já é tremendo desde o começo. Mas olha como ele fecha aqui. Crês tu que Deus é um só? Lembra que falamos Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad? Echad é um só. E Tiago está dizendo, está evocando o Shema Israel. Crês tu que Deus é Echad? Crês tu que Deus é um só? Então Tiago ajunta: fazes bem. Crer que Deus é um só é bom, é o bem, é a verdade. Mas ele disse: os demônios também creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem vão, isto é, que tem fé, mas não tem obras, que a fé sem as obras é estéril. Esse é o argumento de Tiago. Depois ele ajunta exemplos do Antigo Testamento. Qual é o exemplo primeiro que ele cita? Ele vai citando, mas ele cita Abraão. Ofereceu Isaque. Fé e obras. Fé aperfeiçoada pelas obras. Ele disse que Abraão ofereceu Isaque. E a carta aos Hebreus diz que ele cria que Deus podia. Isso é fé. Até dos mortos ressuscitar Isaque. Qual é o outro exemplo que ele cita? A Raabe, uma mulher da vida, que escondeu os espias, porque ela cria que o Deus de Israel, e ela declarou isso, era o único Deus, era Errade.
fé aperfeiçoada nas obras, por isso ela escondeu. Orientou-os, desceu-os pela janela, deixou um fio de escarlata no muro, para que, quando Israel invadisse, salvasse a família dela. Isso mesmo aconteceu. Fé e obras. Qual é a conclusão de Tiago? Como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Lembra-se que Jesus diz ao cego: você crê que eu posso fazer isso? E ele diz: creio. Imagine se ele dissesse a Jesus: não creio. Ele nunca seria curado. Você nunca será salvo se você não tem fé para a salvação em Jesus. Você crê que Jesus pode salvá-lo da condenação eterna? Creio. Isso é fé. Então Jesus vem e opera através. Pela graça sois salvos através da fé. Pela graça eu sou curado. É a graça de Deus que opera através da fé. Não, eu não creio no Senhor. Eu creio que o Senhor é um farsante. Não posso ser salvo. Não posso ser curado. Então, comparando aqui, Paulo, o propósito do novo nascimento é a prática das boas obras. Tiago, o corpo sem o espírito é morto. Assim, a fé sem as obras é morta. É quase impossível, meus queridos, encontrar um estudioso da Bíblia que não tenha inquietação sobre esses textos comparados da carta de Paulo aos Efésios e da carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus. Agora, completando esse meu argumento, e nós vamos já concluir isso, por que Tiago cita a fé dos demônios aqui? Tiago entende que os demônios são um exemplo de rigidez, de inflexibilidade. Tiago entende, né, que os demônios creem mesmo. E aquilo que eles creem, para eles é a verdade eterna deles. Eles creem que vão destruir a igreja. Talvez uma palavra mais do nosso contexto doutrinário: os demônios não são liberais. Os demônios são ortodoxos. Eles tremem. Eles não só temem a Deus, eles tremem, diz Tiago. Agora, em que sentido que proveito tem essa inflexibilidade, essa rigidez, essa ortodoxia dos demônios? Nenhum. Nenhum. E por quê? Porque eles creem, Satanás crê em Deus, mas eles não praticam boas obras. Eles não creem em Deus para a salvação. Eles temem e tremem, mas eles creem. Mas em oposição ao crente que crê para a salvação, ele tem uma avenida de boas obras para praticar. Satanás crê, ele é ortodoxo, mas ele não pratica boas obras. Tudo que ele faz é mau, é perverso. Ele pratica mais obras. Que conselho Tiago dá para não imitarmos a fé dos demônios? Ele dá os demônios como exemplo, mas ele ensina a não praticar a fé dos demônios.
E qual é o conselho dele? É ouvir a palavra e cumprir a palavra. Satanás também ouve a palavra, mas ele não cumpre a palavra. Então, aquele que ouve a palavra e não cumpre a palavra está seguindo a fé dos demônios. Mas o que ouve a palavra e cumpre a palavra, ele está seguindo a fé em Cristo Jesus. Então, Tiago diz 1:22, olhe na sua Bíblia: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Por quê? Porque o que ouve e não cumpre engana-se a si mesmo. É o que acontece com Satanás. Ouvir e cumprir, não ouvir para ser enganado. Então, para concluir, Paulo e Tiago se contradizem? Em absoluto. Não se contradizem. Paulo e Tiago se completam. Este é o ensino de todo o Novo Testamento. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que Deus abençoe, que Deus nos santifique na sua palavra, para que nos tornemos cumpridores dela e não somente ouvintes, porque os ouvintes enganam-se e são enganados. Palavra sua, meu irmão. Ô, Elber? Oi, pastor. Ô, meu irmãozinho. Muito bem. Completamos aqui. Muito bem, 5 minutinhos, faltando para o meio-dia na rede. E estamos então ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente lá de Salvador, onde estamos hoje, né, voltando com o nosso querido pastor Pedro Moura, que esteve aí nas últimas 2 sextas-feiras sem poder estar aqui com a gente ao vivo, mas para a glória de Deus estamos de volta aqui ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura. Bom, 4 minutos faltando para o meio-dia e eu quero devolver para o senhor fazer a sua conclusão, meu pastor. Então, irmão, é bem breve. A graça é divina, porque a graça é Jesus. Jesus é personificação da graça. A graça foi manifestada trazendo salvação a todos os homens. Essa graça é Jesus. Jesus é Deus. A graça é divina. A fé é humana. Jesus diz: tende fé em Deus. Jesus diz: se tiverdes fé. Jesus curou pessoas que tinham fé. Por isso é que ele dizia: crês tu no Filho de Deus? E então a graça é divina, a fé é humana. E qual é o argumento de Paulo? É que o divino e o humano se associam na cura, na salvação. Outro ensino de Paulo é que a graça, é que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, isto que você deve gravar na sua Bíblia. Porque isto está falando que
somos salvos. Isto é, somos salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Somos salvos porque é dom de Deus. É dado por Deus. Somos salvos e a nossa salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. E somos um poema. Agora já se refere a João capítulo 3. Criados em Cristo. Não trata da criação do Éden, mas trata do novo homem, novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, nascer para uma nova vida, nascer para Deus, nascer para o Evangelho, nascer para a prática das boas obras. A origem da salvação é Deus. Ele faz isso não porque eu mereço, não por causa das minhas obras, e nem para eu me gloriar. Eu busco fazer obras para me gloriar. Eu busco fazer obras para ser salvo, para merecer a salvação. Não há merecimento na salvação. Toda obra para a salvação já foi feita por Jesus na cruz. Eu preciso ir à cruz. A cruz é uma metáfora para a morte de Jesus. Eu sou salvo pela morte de Jesus. E isso é um dom, é um presente. Deus me dá pela fé em Jesus. É isso aí, meu irmãozinho. Muito bem. Um minutinho, melhor, virou agora aqui o reloginho. 12:00, pontualmente na nossa capital. Esse é o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Lembrando que em cima do assunto de hoje, se você tiver alguma dúvida, você vai mandar para desvendando versículos difíceis @gmail.com. Esse é o e-mail para perguntas, ok? Desvendando. Eu tô aqui, inclusive, conversando, o pastor estava aqui vendo aqui alguns ouvintes, e dentre eles tem alguns que estão pedindo os e-mails do Senhor, né? Então aqui, desvendando versículos difíceis @gmail.com. Esse é para perguntas. E ministério pastor Pedro Moura @gmail.com para aquisição dos livros, ok? Então, mas mesmo assim a pessoa pediu para estar mandando, eu tô mandando aqui por escrito para elas também, tô respondendo aqui no WhatsApp delas esses e-mails até para ficar mais fácil, né? Mas é esses são aí os e-mails. Meu pastor, obrigado então, né? Que bom matar a saudade do senhor aí, de todo o povo. Eu tava com muita saudade. Amém. E então, sexta-feira que vem, permitindo Deus, a gente vai estar de volta com mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Tô aguardando meu amigo Luiz mandar aqui o assunto da próxima semana. Não sei se ele vai conseguir mandar a tempo, né? Sim. Se ele mandar aqui, eu vou estar divulgando o assunto da próxima semana, né? Mas enquanto isso, a gente vai aqui. Tem alguma música, meu pastor, do CD que o senhor gostaria de pedir? Do CD. Canta Sã Doutrina? Canta Sã Doutrina? Isso. Tá. Por favor, a canção da igreja. Canção da igreja. Então tá. Então essa vai ser. Jesus veio edificar a igreja. Isso. Então essa vai ser aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Canção da igreja é a terceira da terceira música do CD Canta Sã Doutrina. Esse CD também que você pode adquirir através pelo mesmo endereço, mesmo e-mail, ministério pastor Pedro Moura @gmail.com. Você também pode adquirir, né? Deixa eu dar uma palavrinha só. Sim, por favor, meu pastor. Porque eu tenho recebido assim muitas consultas. Pastor, eu já comprei o volume 1, quando é que vai sair o volume 2? Então, diversos irmãos estão perguntando isso. Já? Material já temos para o 2 e até para o 3, mas a gente vai aguardar um pouquinho
E eu sei que esse primeiro vai esgotar antes de que nós possamos imaginar. Sim. Então é só se apressar para comprar, quando eu vi que ele está esgotando, a gente lança imediatamente o volume 2, que pode ser junto com Jonas, pode ser antes, pode ser depois. Então eu não tenho ainda, mas está garantido que nós vamos lançar o volume 2. Não lançaríamos o volume 1, não colocaríamos o volume 1 na capa do livro se não tivéssemos a pretensão do volume 2, que o material já está todo pronto, que são as conferências que fazemos, as aulas que damos aqui cada sexta-feira, e já temos aula suficiente para 2 ou 3 volumes de livros. Era isso que eu gostaria de falar, irmão. Se houver alguma pergunta nesse sentido, a resposta tem que ser essa. Ok, muito bem. O irmão lá de Feira de Santana, ele na verdade ele é um seminarista, falou que ele é seminarista interno no seminário de Feira de Santana, né? E tá lá também querendo muito adquirir o livro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1. Então olha aí, volume 2, né? Já podemos dizer que já está ali à vista, já está na alça de mira, né? Então sim. Eu tenho a impressão, o Welber, o Luiz pode confirmar que ele mandou aqui, ele mandou aqui já ele mandou aqui já o assunto da próxima semana, que sim, é um assunto muito, muito, muito interessante, imperdível, né? Que pode até ser acrescentado no volume 2 do Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, meu pastor. Olha aí, heresias cantadas na igreja. Esse é o assunto da próxima semana. Infelizmente é uma verdade, né? Cantamos heresias. Eu ouvi outro dia um pastor na internet fazendo até um trocadilho. Ele falando assim, ele falou, cara, tem músicas seculares que parecem música cristã e tem músicas cristãs que você tem que ouvir e sair correndo. Ele falando isso, esse pastor falando isso. Concordo plenamente. Eu não sei se você já ouviu, por exemplo, uma música de Roberto Carlos sobre Jesus. Ele inclusive aquele cantor Neto canta que a gente não sabe se é ele ou se é o outro, né? Quem é um, quem é o outro, né? Eles cantam juntos essa música. Eu não tô com ela aqui agora, mas aquilo é muito lindo. Aquilo pode ser cantado na igreja. Sobre Jesus, que Roberto Sim, Carlos eu tô tentando lembrar aqui qual que é. Não sei se é essa. Pensando bem. Não sei se é essa. Não, acho que não é essa, não. Será que é? Não lembro. Eu ouço essa música de vez em quando. Eu gosto. Então, de deitar na cama, ouvir músicas, hinos, música erudita e tudo. E de vez em quando eu ouço essa música dele. Sim, mas é uma música que ele fala em Jesus, um filho. Eu acho que é Jesus Salvador, essa, né? Jesus Salvador, isso, é isso mesmo. Legal. Então, assim, e esse pastor, ele falando isso, e ele até citou, que eu não vou nem citar aqui algumas músicas evangélicas que ele citou que infelizmente. Ele que mande pra mim essas músicas, porque é o que eu vou falando. Aliás, o Welber, talvez eu mandei para o Luiz heresias cantadas na igreja, mas talvez o título melhor seja Cantadas e Faladas na igreja. Às vezes do púlpito a gente também diz heresias. E o que eu vou dizer aqui é por amor à igreja. Vou condenar ninguém, não vou citar ninguém. Sim. Mas por amor à igreja de Cristo, não diga isso. Por amor à igreja de Cristo. E respaldar tudo na Bíblia. Ok. Porque o crente sai com aquela mensagem na cabeça. Sim. Não cante isso, por favor. Para o crente não sair com aquilo na cabeça. Sim.
Muito bem. Do tipo, quem me viu passar na prova e não me ajudou, essas coisas aí. Mas vamos lá. Que horror, hein? Mas vamos lá. Bom, gente, 12:07 na nossa capital, 12:07 em Brasília. E assim, então chegamos ao fim, né, de mais um Desvendando Versículos Difíceis na Bíblia. Eu tenho que liberar meu amigo pastor Pedro Moura. Na próxima semana, então, heresias cantadas e faladas na igreja. Esse vai ser o tema do assunto da próxima semana, imperdível, né? Agenda direitinho, avisa todo mundo. Sexta-feira que vem, permitindo Deus, às 10 da manhã, a gente vai estar de volta com mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Meu pastor, bom fim de semana. Forte abraço na irmã Dulce. Deus continue abençoando e guardando vocês. Esse fim de semana você vai estar em Feira de Santana, né? Viajamos amanhã à tarde, porque à noite já tem um encontro com jovens lá. Sim. Vamos nos hospedar no seminário, é um mundo aquele seminário. Sim. Então, nesse fim de semana, vai estar lá em Feira de Santana. Então, alô, povo de Feira de Santana, vamos lá, desvendando versículos difíceis da Bíblia, meu irmão. Vai estar por lá também, em nome de Jesus. Faz a festa lá, aproveita, compra logo uma caixa. Domingo pela manhã na Igreja Alvorada. E no domingo à noite na segunda igreja Batista de Santana. Maravilha. Pastor, prazer revê-lo. Deus abençoe e até sexta-feira, se Deus quiser. Abraço na Tatiana, nos filhos. Valeu, muito obrigado, igualmente. Deus abençoe. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,